O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com António Pimenta Machado. Doutor António Pimenta Machado, bem-vindo à Memória do Futuro. Muito obrigada, estou aqui com prazer. Ainda bem. Porque não sabia que aqui existia um cenário estas instalações tão evoluído como estou a verificar. Fico contente por ser de Guimarães. Sim, é sinal de evolução em Guimarães também, claro. Exatamente. Olha, eu já estive em muitos estúdios de televisão que não têm a qualidade destes. Isto há 20 anos, não é? E eu fui várias vezes às televisões e não tinham a qualidade deste. Aqui está muitíssimo bem. Claro, o que significa que estamos bem acolhidos e temos as condições ideais para termos uma boa conversa, espero eu. Não, porque verdade, tentar dar o meu contributo. Este programa não poderia fechar sem a sua presença. Seria fundamental. O António atingiu um nível, eu diria até de popularidade entre os vimaranenses, que ultrapassa o interesse sobre a sua pessoa no que diz respeito ao Vitória. Acho que há mais interesse até no António. E espero que esta conversa também sirva para isso. Não só para falarmos um pouco do que foi o seu trabalho no Vitória Sport Clube, ou pelo menos o que o motivou a fazer da forma como todos conhecem, mas também para dar a conhecer um pouco do António, porque a maioria das pessoas, poucas entrevistas existem consigo, deste género, que não sejam perguntas muito diretas, aconteceu isto, porque é que foi assim, e todas elas são até antigas, e dizem respeito a um tempo que não é este, não é o nosso. Por isso, também espero que esteja disponível para se abrir connosco desse sentido. Estou à sua disposição, Andreia. E é por aí mesmo que eu gostava de começar. Sinto uma grande curiosidade em perceber como é que lidou ao longo da sua vida, sobretudo enquanto estava em Guimarães, a presidir o Vitória Sport Clube, exatamente com esse nível de popularidade, porque o António entrava num café, num restaurante, passava numa rua, à porta de onde quer que fosse, e toda a gente sabia quem era. Como é que foi lidar com essa exposição? Bom, no início não era assim, não é? No início eu fui para o Vitória em 1980. Sim. E já a talho foi dizer que foi um primo meu que esteve na gênese disto, o Carlos Pimenta Machado. Exatamente, que até está referenciado neste livro dos 75 anos de Vitória, exatamente. E estávamos a ter essa conversa antes das câmaras se ligarem. Eu estava em Lisboa, e o telefone toca, na altura não havia portáteis, era só fixos, não é? E do outro lado da linha era o meu primo Carlos. E perguntou-me, olha, quando é que vens a Guimarães? Eu disse, vou na Páscoa. Era para ir março ou assim alguma coisa, de 1980. E eu disse, mas o que é que se passa? Eu quero falar contigo sobre aqui o Vitória e tal. E eu disse, pronto, ok, olha, quando eu chegar aí... Já vinha com muita frequência a Guimarães? Nessa altura já vinha com muita frequência a Guimarães? Sim. Porque já estava licenciado em Direito, portanto, não, se calhar... nessa altura já. Já teria uma vida provavelmente preenchida. Já estava estabilizado, exatamente, mas vivia em Lisboa, casei em Lisboa. Exato. Pronto, isso eu estava em Lisboa. Eu vinha cá de vez em quando ver os meus pais e tal. Sobretudo a minha mãe, porque o meu pai vivia na Suíça. E então, eu cheguei a Guimarães e telefonei-lhe ao Carlos. Então, diz lá. E ele disse, ninguém quer ficar no Vitória. E ele estava na direção anterior, que era a direção presidida pelo Gil Mesquita. Okay. Ninguém quer ficar no Vitória. Nós estamos com imensas dívidas e a malta quer que a família Pimenta Machado vá para o Vitória. A malta, veja bem. Mas a família Pimenta Machado. Machado. A família Pimenta Machado já diz muito. A família Pimenta Machado. Era um nome muito reconhecido, não era, em Guimarães, até por todo o trabalho empresarial, sim, sabemos. Claro. A nível local era muito conhecido, porque o meu avô, o comendador Pimenta Machado, foi um homem extraordinário, não é? Um homem extraordinário que deixou marca... Obra em Guimarães? Uma grande obra, em todas as áreas. Vê nas mais variadas obras de solidariedade social, o nome do meu avô está lá. São as que importam, de facto. Eu tinha muito respeito pelo meu avô. O meu avô paterno. Paterno. O materno era outro estilo, era médico e tal, mais intelectual, outro género de pessoa, outro género de família. Teve ali duas boas fontes de recebimento. O lado materno era mais pessoas intelectuais, o meu tio-avô era filósofo, era Leonardo Coimbra, criou a tese do criacionismo,
o homem não é uma inutilidade no mundo feito, mas um obreiro do mundo a fazer. Essa era a tese criacionista. Pessoas intelectuais. Mas voltando ao Vitória. Sim, voltando a como é que chega ao Vitória, nesta Exatamente. história engraçada. E o Carlos, diz-me, olha, vamos falar com o nosso primeiro-mindo para ver se realmente tu consegues vir para o Vitória. Então reunimos-nos lá em casa deles e pronto, a gente gostava do Vitória, sempre simpatizámos com o Vitória, adorávamos o Vitória. Eu era das poucas pessoas que acompanhava o Vitória para todo lado, como estava em Lisboa, ia a Tobar, ia a Marvila, ia para o Algarve. Nessa altura eram 2 ou 3 pessoas que acompanhavam a Vitória. Eu era uma dessas 2 ou 3 pessoas. Então aceita sobretudo pela missão Vitória Sport Clube ou também sente uma obrigação pelo peso do nome da sua família? Não, era pela paixão pelo Vitória. Isso era paixão vitoriana, eu sempre tive uma paixão vitoriana. E então combinámos realmente avançar para o Vitória. Porque eles insistiram, a malta quer que... A malta, eu estou a falar da malta porque foram as palavras que eles utilizaram. Pois, a massa associativa, quem estava na direção... As pessoas mais ligadas, não era bem a massa associativa, porque o Vitória até 1980 era passado de industrial para industrial. Não havia eleições, não havia nada. Portanto, era, já estamos cansados de inventar dinheiro, portanto agora tem que ser outros. Até 1980 era assim. Inventar dinheiro. Inventar dinheiro. Sim, havia poucos recursos mesmo. E havia umas quetes, umas cotizações, ia-se pedir a um industrial, ia-se pedir a outro dinheiro e tal para fazer face às despesas. Porque esses empresários, provavelmente, também interessava um pouco aos empresários que andavam pelo país todo ter um nome Vitória Sport Clube. O nome do Vitória, sim. Um clube forte na cidade para se apresentarem, não é? Isto para é não uma serem cidade estranhos. muito bairrista. O Vitória estava numa penumbra desportiva, mas existia. Dava numa mediania, tirando a década de 60, que foi uma década muito importante, em que o Vitória, pela primeira vez, esteve a ganhar um título nacional, em 67, 68. Okay. No tempo, penso que era o Fernando Roriz que estava à frente do Vitória. Também já que esteve connosco. Não, penso que era o Fernando Roriz, ou era uma comissão administrativa, ou coisa desse género. Mas tirando a década de 60, depois a década de 60 foi muito má. Nós resolvemos avançar. A primeira coisa que nós fizemos, ou melhor, que eu lhes disse, foi a seguinte: nós a nível nacional, a nível local, somos conhecidos. A família prestigiada, a vinda do meu avô, Pimenta Machado e tal, toda a gente conhecia aqui a nível local, mas a nível nacional não éramos ninguém. Quem éramos nós a nível desportivo? Não éramos ninguém. E então eu disse, nós vamos avançar, eu estou disponível para colaborar convosco e avançarmos os 3. Mas queria aqui pôr uma condição. O Vitória é só aqui futebol, temos que criar infraestruturas desportivas para ter qualquer sustentação. E eles estiveram de acordo com isso. E depois disse-lhe, temos que tentar contratar alguém que tenha impacto nacional. Também estiveram de acordo. Então já me está a responder uma pergunta que lhe ia fazer, porque a minha curiosidade era essa: como é que com apenas 29 anos chega a um clube tão acarinhado por uma nação e pela gente vimaranense que bem sabemos que são, não é? De paixão, de coração. Já me está a dizer quais as missões... Já tinha um plano? Já tinha. Eu estava com muita curiosidade de perceber isso, sendo tão novo quando assume esta missão. Eu sempre acompanhei o Vitória. E, portanto, sabia que realmente o Vitória era aqui futebol, mais nada. O departamento de futebol não existia. As modalidades procuravam o Vitória, era não um o indivíduo contrário. que estava no bingo e que nas horas livres fazia lá os contratos ou não sei o quê, que era o Cerdeira, um rapaz chamado Cerdeira. Portanto, o Vitória não era nada, era aqui futebol, mais nada. E eu tinha o meu orgulho próprio, não é? Queria ser alguém. E, portanto, estar só escudado no aqui futebol, isso não é nada. A gente tem que ter o engenho gestionário para fazermos qualquer coisa como direção. Não é de estar na dependência da qualidade do jogador ou do treinador, ou não sei o quê. Não, nós fazemos mesmo qualquer coisa. E disse-lhe, eu avanço com isso.
Mas nestas condições, vamos criar infraestruturas no clube. Sim. E vamos, para começarmos a ter uma certa notoriedade nacional, contratar alguém que tenha peso nacional. Estiveram todos de acordo. A primeira coisa que nós fizemos foi ir ali à rua Pai Galvão, ao Banco Pinto Soutomaior, atravessarmos logo numas letras para fazer face às despesas. A responsabilidade particular, pessoal, não é? Pronto, cada um assinava umas letras e tal, eu, Carlos, o Armindo e tal. Só podia ser assim, com responsabilidade particular, pela época que estamos na a falar. altura, agora, Hoje em dia nada assim seria. É impensável, não é? Na altura era assim. Portanto, responsabilizámos logo, ficámos logo ali com a responsabilidade bancária, pessoal, para suportar as despesas do clube. Pronto, e fomos criando isso. Fomos criando aos poucos as estruturas que hoje tem. A nível humano, nos recursos humanos, contratámos o Zé Maria Pedroto. O Zé Maria Pedroto, o Damas, um avançado do Ajax, que era o Blanker e tal. Portanto, começou o Vitória a desportar. Tinha nomes, não é? Era quase marketing até, não é? Claro, marketing. E começou a desportar a curiosidade da imprensa. E, afinal, vem o Zé Maria Pedroto para aqui, que era treinador do Porto, e não sei o quê. Eu aproveitei o verão quente que se passou no Porto, uma cisão, em que o Pedroto saiu, na altura era o Américo de Sá, o presidente, o Américo de Sá, houve a cisão, o Pinto da Costa também saiu, e o Pedroto também saiu, eu aproveitei e fomos contratá-lo. Pronto. E fez de facto a diferença a chegada dele ao clube? Hã? Fez de facto a diferença a chegada deste jogador ao clube, em campo? Fez pela força mediática que ele tinha. E por se calhar quem lá estava depois tem vontade de ir atrás, não é? Também de fazer melhor e mais. Ele até arrastava a comunicação social, não é? E o Vitória, por extensão, beneficiou. E começámos a fazer as infraestruturas, que isso foi sempre a minha pedra de toque. Eu tive várias eleições no Vitória, ganhei-as todas, e o slogan era sempre o mesmo, rumo à conclusão das infraestruturas. Não mudava o slogan. Pois, tipo, não é mesmo a altura de eu agora sair daqui, porque as coisas vão ficar a meio. Então, porquê? Sim, exatamente. Se o António saísse, o trabalho ia ficar a meio, não é? Já percebi. Claro. Portanto, foi sempre o mesmo slogan, rumo à conclusão das infraestruturas. E começámos logo a fazer. O primeiro contacto foi foi o António Xavier, que era Presidente da Assembleia Geral e Presidente da Câmara, e começámos a fazer exigências. E ele era vitoriano, indiscutível, está fora de questão, sim, mas não tinha a maioria na Câmara. De maneira que havia uma certa oposição do Partido Socialista e essa coisa toda. De maneira que foi sempre à base da pressão que nós conseguimos as coisas. Inclusivamente, convocou-se a que corroboram com o seu, é verdade. Há discursos que corroboram com o seu. Todos os presidentes de Câmara que estiveram nessa altura falam assim. Convocava a Assembleia, eu convoquei a Assembleias Gerais para mobilizar os sócios e íamos à Câmara exigir em manifestações de rua, íamos até à Câmara exigir que a Câmara aprovasse realmente. Primeiro foi a bancada do Topo Norte, depois foi a iluminação, etc. Até se fazer o que se fez. É verdade. Bravo. Eu tenho uma curiosidade. Em relação ao complexo... desculpa. Não. Porque já lá vamos. Lá vamos. Porque eu acho interessante, porque assim, são muitos anos ligados ao Vitória Sport Clube. São 24. Acho que seguirmos 24 e uns meses. Quase 25. E mais porque não quis. Sim, portanto, se seguirmos aqui um sentido cronológico, acho que para quem nos estiver a ouvir e não conhecer esta história, ou quem for ouvir daqui a 20 anos, será provavelmente melhor. Mas ainda uma curiosidade no que diz respeito à idade com que assumiu a presidência, porque isto foi algo que marcou, porque era realmente novo, tinha a experiência de viver ainda por cima noutra cidade, a pressão era muita, se calhar até foi essa idade que o levou a ir ao banco assinar essa letra desta forma tão desprovida de receios, não é? E do que pode ser o futuro. Quem foi a pessoa que de alguma forma lhe serviu de exemplo ou até de apoio para conseguir levar a cabo esta missão sendo tão novo? Quem poderá ser essa pessoa na sua vida? Não tive ninguém nesse aspecto. Não, eu tinha um objetivo.
Eu tinha um objetivo, eu sabia o que queria. Aliás, eu disse aos meus primos, eu só vou nessas condições. E depois eu queria que fosse o Armindo o presidente, porque é o que estava mais ligado à indústria, aos industriais e tal, era capaz de ter mais facilidade de receber uns donativos, mas eles disseram, não, tu é que tens de ser o presidente. Aí tem que ser. Pronto, eu fui o presidente. Mas não tive assim ninguém com uma bússola orientadora do que ia fazer, isso não tive. Eu sabia o que queria, Eu queria fazer as instalações, queria fazer campos de futebol. Porquê? Porquê que eu queria fazer campos de futebol? Porque entendia sempre que Vitória era um clube de formação. Portanto, eu não podia andar a comprar grandes jogadores, tinha que formar. E qual era a vantagem? Havia uma dupla vantagem. Primeiro, formar jogadores e depois retirar os jovens desses antros sociais, drogas e não sei o quê, para ter a ocupação dos tempos livres. Esse era o meu objetivo, campos de futebol. Claro. E, portanto, fizemos o complexo esportivo. Agora, aí, antes de fazer o complexo esportivo, aí eu tive o cuidado de ver quem é que na altura, no tempo, na década de 80 sim. Quem é que estava mais avançado nos complexos esportivos. Verdade. E era exatamente, o Berlusconi, o Milanello, e era o Cruzeiro no Brasil, a Toca da Raposa. E eu fui aos dois. Uma vez telefonámos lá para o Milan, a ver se realmente o presidente, na altura, o Berlusconi, se autorizava. E ele, muito simpático, sim senhora, venham cá ver e tal. E eu fui, desloquei-me propositadamente, meti-me no avião, aterrei lá em Milão, e recebeu-me o Galliani, que era o braço direito dele, e fomos ver lá o Milanello. Ficou deslumbrado. Fiquei deslumbrado. Claro, eu pensar, era mesmo isso que eu queria em Guimarães. Aquilo também tinha um dormitório, que nós queríamos também fazer aqui um dormitório, mas a Câmara inviabilizou, que era onde atualmente eles estacionam os carros, um parque de estacionamento. Era o parque de estacionamento no térreo e depois por cima era um... E o seu desejo de estabelecer uma zona comercial? Penso que também li algo. Isso sim, isso era no estádio. No estádio, não é? No estádio. Ok, pronto. Okay. No estádio eu queria fazer essa zona comercial. Qual era a minha referência? Era o estádio de Mónaco. O estádio de Mónaco. Eu tinha lá estado e achei muita piada. Portanto, na zona periférica do estádio está aquilo cheio de lojas. Claro, dá outra dinâmica, não é? Dá outra dinâmica, e é sempre, claro. E lá está, mais uma vez, acaba por ser marketing, o nome do Vitória Sport Clube sempre a ser comunicado, Exatamente. Sempre a ficar na memória das pessoas. Eu queria fazer isso também aqui, mas pronto, a Câmara também não autorizou na altura. Mas conseguiu o complexo. Mas conseguiu o complexo. Sim, esportivo, o complexo, sim. Inclusive até o seu nome. Mas o complexo, repare, o complexo foi quase à base de dinheiros resultante das vendas dos jogadores. Houve um jogador que me custou imenso vender, mas era fundamental para avançar com o complexo, para ter dinheiro para avançar com o complexo, que foi o Paulinho Cascavel. Foi uma coisa, custou imenso. Na altura, o recorde foram 75 mil contos que o Sporting prometeu pagar. Foi uma dificuldade para pagar, mas mas pagou, acabou por pagar. Foi pagando. Foi pagando. E pronto, e vender esse jogador para ter dinheiro para fazer as obras, a sede e essa coisa toda. E conseguiu-se fazer isso. Mas há um apoio também da Câmara Municipal para o complexo. No complexo não há nada da Câmara. Da Câmara, apenas só do pavilhão, o estádio. O Estado. No pavilhão houve uma comparticipação do Governo. Que eram aqueles fundos, que é os CRENES ou qualquer coisa. Sim, comunitários, porque na época não era CREN, agora não me lembro do nome. Na época mas já houve um apoio. Agora, a nível do estádio, isso sim, o estádio é que foi praticamente a Câmara que comparticipou com 500 mil contos. 500 mil contos. Porquê? Porque muita gente diz, o estádio foi dado pela Câmara. O estádio não foi nada dado pela Câmara. Isso foi um negócio que a Câmara na altura beneficiou. Mas porquê que dizem que foi dado? Por ter sido um valor simbólico? É só simbólico, mas esquece do resto. Que era as contrapartidas, os encargos que a Câmara tinha, a nível de manutenção.
do estádio, essa coisa toda. Pois, Tudo isso era libertou-se de um encargo e de um problema a Câmara ao ceder ao Vitória Sport Claro, Clube. o estádio não Por é isso as pessoas vendável. dizem dado. O estádio não era vendável. Só era se realmente admitissem o projeto que eu tinha na altura do Euro 2004, que era pôr o estádio na zona, não sei agora como é que se chama aquilo, Creixemil, na Veiga de Creixemil, que havia uma empresa que admitia construir o estádio, e onde é o atual estádio era a zona nobre de edifícios da cidade. Pronto, mas a Câmara inviabilizou, portanto, ok. A partir do momento em que inviabilizou, assumiu a responsabilidade de fazer aquilo. E como é que a Câmara fez? Portanto, cedeu-nos primeiro o estádio, libertou-se dos encargos de manutenção, que eram imensos, e nós é que ficámos a suportar isto. Mas, em contrapartida, aceitou a minha ideia de fazer as tais lojas à volta. Sim. Mas depois recusou. Mais tarde, não foi viabilizado. E nós ficámos com o estádio e aproveitámos o Euro 2004 para completar as obras do estádio. E antes já tinha sido, no Campeonato do Mundo de 1990, a FIFA que deu o dinheiro para fazer as obras. Portanto, a Câmara deu à volta de 500 mil contos. 500 mil contos para o estádio. E o complexo muito mais. é de facto uma daquelas obras que hoje olha para o Vitória Sport Clube e pensa, aquela foi realmente a grande obra que eu deixei ao clube, não é? Sim. É a obra que e convém dizer que tem o seu nome não por sua escolha. Não, isso não, eu não queria. Eu sou contra essas coisas. Eu sou contra essas coisas. Eu acho que o complexo devia ser Complexo Vitória Sport Clube. Assim como o estádio devia ser Estádio Vitória Sport Clube. O estádio de quem é? Não há ninguém. Portanto, os sócios é que exigiram na altura que o complexo tivesse o meu nome. E também queriam o do estádio. Nem pensa numa coisa dessas. Já agora? Nem pensar numa coisa dessas. E, pronto, mas agora chamam academia aquilo. Sim, é verdade. Okay, não, mas muitas pessoas que têm a referência que eu também tenho, que é como tendo o seu nome. Sim, sim. Isso foi em 1985, 86, que puseram, ou 95, agora já não me lembro bem a data. Não, mas foi em Assembleia Geral, não é? Pois era uma decisão que a todos agradou. Exatamente. É o que agradou a todos, agradou a toda a gente. Não querendo tornar o assunto muito polémico, mas uma vez que falávamos da Câmara Municipal, os apoios que existiram e não existiram, os que existiram também foram bastantes e têm a sua importância, não é? Para a evolução do Não foi tão assim, Andréia, não foi tão bastante. Não foi tão bastante. Aquilo foi tudo à base, foi tudo à pressão. Era isso que eu lhe ia perguntar. Porquê que não foi nada as espontâneo. Relações tiveram que ser... Porquê que acredita que as relações tiveram que ser sempre de tanta tensão com a Câmara Municipal? Eu se tivesse... Gostava de ouvir da sua palavra, porque as coisas têm um motivo para ser, não é? Porque queremos, não é? Muito bem. Na altura em que eu fui Presidente do Vitória, sim, eu disse muitas vezes publicamente, se o Presidente da Câmara fosse o Engenheiro Mesquita Machado, que era o Presidente da Câmara de Braga, Vitória era muito mais. Porque o Presidente da Câmara de Braga deu imenso dinheiro ao Braga. Aquilo é que foi mal desperdício, foi um desperdício. Eles não sabiam gerir aquilo. Utilizado, exatamente. Não sabiam. Aqui foi tudo à base da pressão. Não, palavras levam ao vento. Isso não é nada. Factos. Então, aí os factos todos. De tudo o que foi conseguido foi à base da pressão. Nunca espontaneamente. Há quem diga até que o António devia ter impedido aquela barricada que a Câmara Municipal sofreu da pressão dos adeptos a pedir apoio à Câmara Municipal. Eu estava na primeira linha, estava na primeira linha da reivindicação e a sorte deles é eu já nos dar no Vitória. Desculpe rir, mas eu prefiro que as pessoas assumam as coisas que fizeram de facto do que tentem disfarçar para parecer bonito. A realidade, porque também me corre nas veias o bairrismo de Guimarães. Está a entender? E tudo faz parte, não é? São histórias que hoje em dia eu também sou de mostram Guimarães. que é uma pessoa que esteve lá, mas quis fazer coisas. Claro. Porque quando nós não queremos fazer coisas, também não queremos muita confusão. Oh, Andréia, ouça, o mérito de uma direção, eu já lhe disse, o mérito de uma direção é o que consegue fazer por ela. Não está a surfar os resultados dos jogadores ou dos treinadores. Porque eu tinha uma frase que dizia que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Porque os resultados fumam-se com o tempo. Hoje está a correr bem, amanhã não corre. Agora, as obras, isso é que dão perenidade a um clube. Isso ficam para sempre. Só se houver um cataclismo, um terremoto, ou não sei o que é que desaparecem. Ao contrário, ficam para sempre. E dão
a sustentação, a base de um clube, é que dão a verdadeira identidade. E apesar desse seu pulso firme, foi fácil lidar com o amor e ódio que o seu nome também causou? O amor é bem mais alto, não é? Pois, sabemos. Isso é evidente. Nessas coisas, quem não faz nada é que é o coitadinho, não é? É o coitadinho. Eu não importava ter esses anticorpos, ou essas pessoas que se calhar não sabendo tanto o que se passava. Isso não importava nada ter. Eu estava ali com a missão. A missão é aquela a que eu me incumbi, que era de projetar o Vitória a nível social e criar-lhe as raízes, as sapatas. Pronto. Os verdadeiros alicerces. E a verdade é que o complexo desportivo foi o melhor no país durante muito tempo. É o melhor país e eu estive lá há 20 e tal anos e durante esses anos é que se fizeram as obras todas. Eu já saí há 20, nada, e o Vitória já foi completamente ultrapassado. Tem um bocado esse desgosto. A nível do complexo desportivo, claro que isso causa mágoa, fica aborrecido. Eu passei os melhores anos da minha vida ao serviço do clube, de uma forma graciosa, romântica, bairrista. Nunca recebi um tostão. Até as competições em que o clube participou, até as competições na sua presidência, sim, isso foi competições europeias, sim, as melhores performances esportivas. Supertaça de Portugal. Não, Taça de Portugal não foi comigo. Taça de Portugal foi em 2013. Mas a remodelação do próprio Estado, o complexo desportivo, as competições europeias, tudo. São marcos, não é? Que quem lá estava lá porque queria fazer alguma coisa. É evidente. Não é evidente. Eu gostava de falar um bocadinho da história e da evolução das modalidades desportivas no Vitória consigo. As modalidades que é amadoras? Nunca dei grande importância a isso. Nunca dei grande importância, reconheço. Não posso não estar a ser simpático, mas nunca dei. Para mim, a válvula propulsora do clube, o ex-livre, é o futebol. Era o futebol. Nas mais variadas vertentes, desde a formação, naturalmente. Porque as pessoas procuram também, não é os adeptos? Desde a formação. Na altura era o futebol. Agora, gosto muito de ver as mulheres amadoras. E aplaudo. Agora, desde que sejam autossuficientes. Desde que criem receitas próprias. E não dependam das receitas do futebol. Isso é o que eu dizia lá aos meus diretores na altura, das mulheres amadoras. Eu crio-vos as instalações. Permito que vocês utilizem os pavilhões, tudo isso. Agora, dinheiros, vocês é que têm que inventar. Nem me interessa se inventam mais ou menos. Isso não me interessa nada. Inventem. As modalidades têm que ser autossuficientes. E realmente eu tive diretores das modalidades que fizeram um grande esforço e conseguiam. Era isso que eu lhe ia perguntar. E conseguiam. Eu gastava muito pouco. Às vezes nem sempre conseguiam. Mas a grande maioria conseguiam. Eram rapazes dedicados, pronto, e inventavam soluções. Não leva a mal o ponto em que vou tocar nesse sentido das modalidades, porque isto não é exclusivo à sua presidência, esta história no Vitória Sport Clube, portanto não é exclusivo, mas sendo que o António estava como presidente e também muito preocupado com o projeto de futebol, dirigia, não é, portanto tudo aquilo que se iria passar pelo futebol, contratações, vendas. Era isso que eu lhe ia perguntar. Qual foi a sua estratégia para que as modalidades não ficassem esquecidas? É esse o nome? É esse o nome que nos referencia? Autossuficientes. E esse nome, a pessoa que contrata para tratar das modalidades esportivas? Sim, havia diretores das modalidades amadoras. Sim. Agora, de repente, não recordo o nome. Que houve 2 ou 3, um deles até era o Carlos Stack, que foi um grande dirigente das unidades amadoras, ele é que inventava as soluções todas. Mas ainda que tivesse essas pessoas qualificadas, e como bem disse, que do primeiro nome que me referiu, que fez um excelente trabalho... Eu tive um grande diretor. O presidente, a cara do Vitória Sport Clube, que era o António, querendo ou não querendo, as pessoas adoravam-no, os adeptos adoravam-no. Acho que ainda adoram. Claro. Faço a vaidade. Vou voltar. Se calhar ainda lá vou fazer um pezinho mais uns Já anos. tentaram várias vezes, mas isso aí Acha que essa sua atenção extrema ao futebol pode ter prejudicado de alguma forma a evolução das modalidades esportivas dentro do Vitória Sport Clube? Não lhe sei responder. Sei qual era o meu norte desportivo. Pois. Sei qual era o meu norte desportivo. Isso sei. Priorizar sempre o futebol. As jornadas amadoras vinham por arresto. Essa era a minha visão gestionária. Agora, tinha diretores para as incrementar. Agora tem outra dimensão.
Tem outra dimensão, a nível de unidades O amadoras. campeão do mundo. Está bem, mas o kickboxing Vitória é não do pode Vitória ser. Sport O Clube. Vitória não pode ser o Pinheiros do Brasil. O Pinheiros, eu vou lhe dizer. Mas não pode porquê? Porque não há dinheiro para isso, ponto Não, final. porque o Pinheiros era um clube de futebol no Brasil, que depois começou a incrementar as amadoras, tal, e hoje é um clube das amadoras, e o futebol desapareceu. O Pinheiros, eu não quero isso no Vitória, não queria isso no também Vitória. não chegamos a Mas tanto, tá nunca bem, seria assim, nunca não seria vamos assim. passar do 8 para 80. Não, Mas claro que pronto, não. ok, ouça, se as mulheres amadoras tiverem um grande incremento, mas forem autossuficientes, eu Dá prestígio ao aplaudo. nome do clube também. Eu não... aplaudo. É Agora, à desporto, custa não é? das receitas do futebol, não. Comigo não. Agora, Claro. quem lá está que faça Não, o mas que teve a entender. preocupação de pelo menos contratar pessoas qualificadas para que as Não, modalidades não morressem. sim, isso já importa. isso eu tinha. Pronto, claro, Eu tinha claro. bons Era isso que eu diretores. queria perguntar. Eu percebe? tinha bons diretores de modalidades amadores, como tive. Eu tinha grandes equipes na direção. Na direção tive grandes colaboradores. Eu sozinho não conseguia fazer tudo, não é? Claro que não. As Olha, já coisas- que falamos em mundo do futebol, vou ler uma frase sua que se tornou muito polémica e nem quero propriamente falar dela, apenas porque quando Quer li falar esta... dela porquê? Porque acho que não nos vai trazer nada de novo, qualquer coisa que possa dizer. Não sei. Mas vou lê-la para fazer uma pergunta que foi o pensamento que me surgiu quando a li, Diga. que não é propriamente explicar a frase. Faz favor. Disse, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Amanhã pode ser mentira. Pode ser mentira. Sim. E o que eu lhe pergunto sobre esta frase é, afinal, o que é o mundo do futebol? Que mundo do futebol é este? Que levou a ditar tal frase? Não é o mundo do Como é que nos futebol, é a explica o vida mundo em do si. futebol? Ouça, nós agora estamos aqui numa conversa amena. Amanhã podemos aí estar com um ataque cardíaco e vamos para o cemitério. Então, ouça, o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Eu estava assim, qual foi então eu vou-lhe explicar, vou-lhe Não, mas a mim, na dizer... verdade, era mais para falarmos Ah, até da sua percepção Tá sobre o bem, mundo do futebol. eu Quando vou-lhe li esta dizer qual frase, foi a porque acho que razão isso da que o frase. levou- Eu vou-lhe dizer qual foi a razão da frase. Houve um treinador, que era o René Simões, foi treinador do Vitória. Sim. E as coisas não estavam a correr bem, e eu era para o despedir numa segunda-feira. E, não sei por que razões, houve um furo jornalístico. E o António sempre teve a preocupação de esconder muita Exatamente. informação Tal e até a qual. dirigentes. Exatamente. É verdade. Pronto, houve um furo jornalístico e sai no jornal, na Bola ou em qualquer jornal desportivo, René Simões vai ser demitido do Vitória. Bom, e o jornal sai às 9 da manhã, ou às 8, ou lá o que é, eu tinha a reunião para as 10 horas. Ora, é muito aborrecido o treinador saber isso pelos jornais. Muito. Muito aborrecido. De maneira que o homem entra, lá o René Simões, pronto, já sei que vou ser demitido, você podia-me dizer, olha, se você sabe, sabe mal. Porque o que eu lhe quero reiterar é confiança. Confiança, você, nos maus momentos, a gente cá está para colaborar e tal, para ajudar. O que eu quero é que você não se abata. E vá lá para o campo, treine e tal, e tudo normal. Eu estou contente. O gajo, desculpe lá. Não faz O mal. treinador Estamos numa saiu certa todo informalidade. contente e tal, foi lá para os treinos até com suplemento de alma, não é? E então, no domingo seguinte, a coisa não surtiu efeito e a Vitória empatou na Covilhã ou qualquer coisa assim, bom, a coisa correu mal. Eu disse-lhe, olha, René Simões, tenha paciência, mas afinal aquela conversa não surtiu efeito, você tem que ir embora. E os jornalistas, como soube-se, primeiro soube ele, os jornalistas disseram, o Presidente, então você na semana passada e tal, eu disse que eu não sei o que o homem continuava e tal. Sei-me isso. Oh, meus amigos, o coisa é verdade, amanhã pode ser mentira. Pronto, e ali está. Então, coisa é verdade, pode ser mentira. Tenham paciência, não tenho mais nada a dizer. Pronto, olha, já foi demitido. E foi assim que nasceu a frase. Portanto, a frase, repare, as pessoas resvalaram isso para a assunção da palavra dada, ou a questão da honorabilidade, e não sei, não é nada disso, é uma questão fática. Sim. Questão fática. Nós A questão estamos é que aqui... o António também atingiu um nível Hã? o António atingiu um nível de popularidade que qualquer coisa que pudesse dizer iria ser espremido, não é? Isso Dali foi. a ser feito um grande sumo pela imprensa desportiva. Então eu vou-lhe dizer, a nível de popularidade, já que tocou nesse ponto,
eu vou-lhe dar uma confidência, não sei se já sabe. Eu sempre fui muito requisitado pelos partidos aqui da cidade, CDS, PSD, PS, esses três. Na altura havia o Partido Comunista, que nunca me contactou, mas esses três estavam-me sempre a requisitar, ou para a Câmara, ou para a Assembleia da República, ou para o Parlamento Europeu, bem, as coisas. E então, eu sempre rejeitei, porque eu gostava do Vitória. Aproveitava-me, estou-lhe a dizer agora em primeira mão, aproveitava-me da minha força mediática para um bocadinho em sentido, entre comas, a Câmara. No fundo, queriam utilizar a sua imagem. Para beneficiar o Vitória. Para beneficiar o Vitória, não era a mim não me beneficiava, não, para beneficiar o Vitória. E para conseguir lá as obras que sempre consegui. Mas houve uma altura que eu estive mesmo virado para aceitar. Foi em 1997. Foi o Luís Cirilo que me convidou. E eu aí estive mesmo coisa. E então, que é que eu vou não aceitar? E que ainda por cima tem na família Vitória, uma pessoa com uma importância na cidade imensa, até podia ter sentido vontade de dar continuidade ao trabalho da minha família. O Vitória, eu queria acabar as obras. Pronto, e não. Depois Câmara era política, mas isso a propósito da popularidade. E então fizeram uma sondagem. Lá fizeram uma sondagem da minha popularidade. Eu, sem dizer que me ia candidatar, tinha mais um ponto que o António Magalhães. Sem dizer que me ia candidatar. Sem preparar a candidatura. Isso a propósito de popularidade. Claro, sem andar a promover. E depois disseram-me eles mais tarde, que eu nem sabia disso. Não sabia disso. Depois eles é que me disseram, ouça, você... Porque depois a minha candidatura foi rejeitada pela Comissão Política pela Comissão Nacional, ou não sei o quê, acho que era o atual Presidente, o Marcelo, o Manuel Ferreira Leite, por influência do Governador na altura, que nós não nos dávamos bem, o Governador Civil na altura, que tinha uma certa influência junto dessas pessoas. Não convém, porque ao contrário ninguém o segura, e não sei, ninguém o segura. E então rejeitaram a minha candidatura. E não se arrependeu? Eu não, foi um alívio. Não ter acontecido. Foi um alívio, mas eu estava, de certa forma, criei expectativa, eu também fui culpado. De certa forma, criei expectativas ao Luís Cirilo. E eu tenho muita consideração pelo Luís Cirilo. Sou amigo dele e tal, e era capaz de avançar mesmo. Foi o único momento em que eu vacilei. Fazia sentido naquele momento? Eu vacilei, eu não vacilava. Não. Mas aí eu vacilei. O seu histórico não demonstra muito ser uma pessoa que... Não. Até para tolerar uma série de coisas que a imprensa também escreveu. Sim, mas isso. Nunca sentiu muita necessidade de falar da sua versão dos factos sobre alguns assuntos mais impactantes e polémicos que se passaram durante a sua presidência no Vitória? Eu vou escrever um livro. E vou com calma e tal. Aliás, já o prometi e coisa, mas aí o Raul Rocha está... Porque eu pedia umas atas, se ele me podia arranjar umas atas do Executivo, para ser fático, não é? E ele prometeu-me, mas ainda não me arranjou, eu também não faço pressão nisso, e como estou sempre em Lisboa, exato. E estou a atrasar, mas esse livro vai sair. Ainda falando do Vitória Sport Clube, consegue, hoje à distância do tempo, não é? Já passaram muitos anos da sua presidência, apontar o momento alto da sua presidência e talvez o pior momento que viveu por ter sido presidente do Vitória Sport Clube? Porque também somos prejudicados muitas vezes por estarmos em cargos... O pior momento foi o processo judicial em que eu fui envolvido. Sim, claro. Esse foi o pior momento. Claro. Foi uma rasteira, uma sacanice que me fizeram. Mas teve muito apoio da massa associativa a seu favor. Sempre. As pessoas, é verdade, convém frisar. Sempre tive imenso apoio da massa associativa. Isso. E hoje percebe porque é que, aliás, porque é que ele aconteceu? Uma das, como é que eu ia dizer, uma das coisas que mais me dói é, porque eu conheço bem a massa associativa, a minha ligação à massa associativa era uma ligação quase umbilical.
A massa associativa é uma massa associativa fervorosa, bairrista, muito passional. É. E eu também sou muito assim, embora também... Tem o lado É a minha intelectual da cabeça. sua mãe. Também é a minha cabeça. Pá. Mas eu também sou muito assim, eu fervia, agora não, com 70 e tal anos já não, mas eu fervia muito rapidamente. Portanto, havia muito essa ligação umbilical entre mim e os sócios. Também em todas as eleições eu tinha sempre 70%, entre 68% e 70%, Isso deixava-o bastante seguro. com exceção de uma que tive 92%. Mas era sempre a minha margem, sempre. Quer os resultados fossem positivos, quer os resultados fossem negativos, a minha base de apoio é sempre essa. Portanto, havia coisa. E o que às vezes eu fico triste é ver o Vitória nesta modorra, nesta mediania mediática. Pronto, não tem nada a ver com os sócios, quer dizer, a grande marca do Vitória é os sócios também, os sócios são muito importantes para a marca Vitória. Isto agora a propósito, e fazer uma derivação, é essa parceria que agora esta direção fez por 5 milhões e meio de euros, vendeu 40 e tal % da SAD. Eu acho que isso é mendigar. Comigo à frente isso era impensável. Mas acha que o valor é pouco ou acha que o próprio pouquíssimo. negócio nunca se devia passar? É pouquíssimo, por causa da marca fosse? de Vitória. Eu acho que os sócios, a marca de Vitória, os sócios, o fervor com que realmente eles acompanham o Vitória, fora, dentro, opa, vale muito mais do que isso. Então, repare, na proporção, dizem, o Vitória a nível de assistências é o 4º clube nacional, mas na proporção do número de sócios do Porto, Benfica, Sporting e Vitória, o Vitória é o primeiro. É o primeiro, o Vitória tem. No meu tempo chegou a ter cerca de 11 mil sócios. Agora não sei quantos tem. Mas os que se deslocam, na proporção do número de sócios com os outros, torna-nos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é a massa associativa que mais se mobiliza, na proporção. É o que mais se mobiliza. Portanto, isto é uma marca que vale muito dinheiro. É verdade. Juntamente, mas eu que estava a questionar concomitantemente com a força mediática de uma direção. Mas então não acha o tipo de negócio errado, é apenas o valor? O valor, sim. Não. Quer dizer, sabe, eu tenho uma educação associativa. Eu sempre fui contra as SADs. Mas a partir do momento em que o governo impôs, de jure, aí não há nada a fazer. Mas melhorou alguma coisa? Eu acho que piorou. Faz-se menos obra? Não, pensa só no negócio, no lucro, no dinheiro. Quer dizer, o amor à camisola, o bairrismo, isso acabou tudo. Isso é tudo letras mortas. É o que é. É SAD, é negócio. Então, o negócio tem que ser com outro nível. Não é mendigar 5 milhões e meio. Isso é ridículo, para mim é ridículo. Mas pronto, foi o que foi. Sim, falámos do momento baixo, que será o processo judicial, e não interessa muito alongar aqui o momento este alto, tema. O momento alto será o complexo? Eu tive vários, mas olha, o complexo já lhe disse, claro. Vale a pena estar a repetir. Claro. Houve um outro momento que foi muito importante para mim, que foi, verificou-se quando da realização do Campeonato Mundial de Júniores de 1990, em que a FIFA participava com a melhoria dos estádios, mas os estádios tinham que ser sediados em capitais do distrito. Guimarães não era capital do distrito. E então, lamentavelmente, contra as forças que na altura estavam no poder, governo civil, sobretudo, eu tive que lutar sozinho para tentar trazer o campeonato de montanha para Guimarães. Portanto, o que é que eu fiz? Desloquei-me à FIFA, falei com o Presidente Avelange, depois de muitas conversas, de muitos esforços, porque eu cheguei lá e ele nem me recebeu. Nem recebeu. Não é estranho, é normal. E eles disseram-me, não, nós recebemos as federações,
não recebemos presidente dos clubes. Ok. Pronto. E então eu sou, por intermédio deste pessoas, para um português que estava lá, estou a dizer isso em primeira mão, que eu vou escrever no livro, Exato. que o Avelange jantava num determinado restaurante. Almoçava num determinado restaurante. E então fui lá para o restaurante. para o restaurante. E pronto. E fiz-me, apresentei-me, português, brasileiro e tal, gosto muito do Brasil. Bem, aquelas conversas que na altura eu tinha. Quebra-gelo. E pronto. E criámos uma certa coisa. E ele também era simpático. Ele também nadava, também era nadador, até olímpico. E Sim, eu também sempre gostei muito. Hoje, eu também gostei muito de nadar e tal. Pronto, arranjava aquela conversa para criar uma certa intimidade. E a partir daí começou-se a falar sobre a hipótese de Guimarães e tal. E ele disse: mas você tem que ser na Federação, a Federação é que tem que resolver essa situação e tal. Pronto. E houve 3 indivíduos que foram muito importantes para conseguir que Guimarães fosse contemplado lá com o Campeonato do Mundo, que foi o professor Mirandela da Costa, que na altura era o diretor-geral da Direção-Geral dos Esportes. Era o Coronel Oliveira Santos, que era o vice-presidente, e também o Dr. Silva Rezende. É importante referirmos aqui estes nomes, como é lógico. É importante que se lembre desses nomes exatamente. E foram importantes, de podermos falar aqui importantes, ajudaram-me depois. Ele disse: você tem federação, eu nunca mais larguei aquelas pessoas. Pronto, e conseguiu-se trazer para Guimarães, portanto, o Campeonato do Mundo, em detrimento do Sporting. Caramba, dos 3 grandes. Que era o estádio que era contemplado, era o Benfica e o Sporting, eram os estádios. E estando na capital, na altura também, era não é? o Lisboa. presidente do Sporting, acho que era o Sousa Sintra, que ele ficou danado comigo. Então, mas nós é que conseguimos trazer o Campeonato do Mundo para aqui, para Guimarães. Foi o único estádio que não era capital, assediado numa cidade que não era capital do distrito, que foi compartilhado. E a razão foi essa. Claro, é um dos pontos altos. Foi realmente uma coisa, foi muito importante. Na altura Imagino. Eu fiquei... Claro, e para os adeptos também, claro que sim. Claro. Isso importa muito. Foi de facto, foi muito importante nessa coisa. E Guimarães, entretanto, também já teve outros Não éramos capital, tiveram que abrir uma exceção, para pôr aqui o estádio, para Guimarães ser comparticipado e vir para aqui também o Campeonato do Mundo, porque está lá, o requisito era serem capitais do distrito. Foi sempre uma das grandes lutas de Guimarães aqui com uma cidade vizinha. Bem, mas nessa altura a gente ganhava-as todas. Nós ganhávamos todas, Sim. Não só a nível de futebol, porque o Braga nessa altura não tinha grande dimensão. Em 24 anos o Braga só 3 vezes ou 4 vezes esteve à frente do Vitória. Eu vou voltar a uma pergunta, antes de fazer a última, para concluirmos a nossa conversa, mas vou voltar a uma pergunta que há pouco não me respondeu. E eu gostava mesmo de ver esta pergunta respondida por alguém que foi presidente de um clube tantos anos e que ainda por cima teve a grande novidade de ser presidente com menos de 30 anos, que também não era uma coisa normal em Portugal e sabemos bem, não é? Normalmente em cargos de presidência chegam pessoas com outra idade e outra experiência. Já lhe respondi. Não. Que mundo é este do futebol? Entra tão novo, sai bem mais maduro. Que opinião hoje tem do futebol? Que mundo é este do futebol que nós adeptos não temos noção? Como é que o descreve? Eu, quando andava na faculdade, eu li muito o William James. Ok. O William James era o precursor do pragmatismo. Eu sou muito pragmático. Eu adapto-me às circunstâncias. Já lhe disse que, em tese, eu era completamente avesso às SADs. Nunca quis. As SADs começaram em 1997, eu saí em 2004 e nunca quis SADs. Criei condições, convoquei uma Assembleia Geral para ver se os sócios queriam e adaptámos os estatutos a, eventualmente, no futuro, se alguém quisesse, avançar para uma situação dessa. Inclusive fizemos estudos, na altura foi como é que chama? O BPI, o Finibanco, foram 3 bancos que fizeram um estudo sobre SADs do Vitória,
Pronto, na hipótese de se querer. Os estudos são todos na sede. Mas eu não quis. Agora, o Estado obriga a ir para Estados. Quanto a mim, péssimo, mal. Mas é uma decisão do governo. O pragmatismo adaptou-se. Exatamente. Temos que nos adaptar. Isto é um negócio. Então nada o surpreendeu demasiado do que por lá viu? Também lhe digo, sendo negócio, com a minha maneira de ser, o Vitória estava muito mais à frente. Sabe que não sei se sabe. Isso não é prosápia nem vaidade, é a realidade. O Vitória foi o clube, juntamente com o Boa Vista também, que na altura, durante a década de 80 e 90, maiores negócios fez. Entendo. Em quantidade Receitas, fiduciária, não é? Maiores negócios fez. E, portanto, sendo agora... e sendo a associação desportiva. Isso também se deve muito à escola de formação. Isso também se deve muito à base de formação que o Vitória Sport Clube tem, a formação de novos talentos. Sendo agora um negócio mesmo, onde nós estávamos. Porquê que decidiu parar? Porquê que decidiu sair da presidência? Porque foram 20 e tal anos de sacrifício familiar, sobretudo. Mesmo, sacrifício familiar. Eu dediquei-me de corpo e alma ao Vitória. Pois, porque... Eu era dos primeiros a entrar e era sempre o último a sair no complexo. A sua família, por Lisboa, o António por Guimarães... Não, a família nós viemos para aqui, depois mais tarde é que as minhas filhas foram para a faculdade. Claro, outros voos. E pronto, para a medicina, para a farmácia, medicina não havia, só em Lisboa e no Porto, mas ela não queria em Lisboa. Pronto, a família começou-se a ramificar. Mas isso é o processo normal, vivesse onde vivesse, ainda que não fosse presidente do clube, iria acontecer, não é? Não dava, e depois houve a situação do processo judicial, em que já havia dificuldade... Sentiu desilusão? Muita desilusão. Foi uma sacanice, é o que lhe disse, estou-lhe a dizer em televisão, uma sacanice. Não precisava ter sido feito daquela forma, qualquer assunto que houvesse por resolver. Só prejudicou o Vitória, a mim arranharam-me, mas só a mim arranharam-me, mas o Vitória que foi prejudicado, não é? Em 20 anos, vejam o que é que aconteceu ao Vitória. Não regrediu minimamente. Com exceção de uma taça de Portugal, o Vitória estagnou. Regrediu. O António já fez o trabalho que tinha a fazer no Vitória. Claro, tudo tem seu momento. Tem a sua ligação afetiva e com certeza que se puder dar conselhos ou algum contributo de uma forma mais distante, o dará, não é? Acredito que sim. Sim, olha, por exemplo, ainda agora eu apoiei o anterior presidente, que para mim fez um ótimo trabalho. Teve o azar de ser confrontado perante uma pandemia, que não havia receitas, o futebol parou, e o homem mesmo assim teve o engenho gestionário de suportar as despesas, e mesmo assim, pronto, os sócios não quiseram e perdeu. O que é que falta ao Vitória Sport Clube em 2023? Neste momento falta várias coisas. Neste momento o Vitória tem que reassumir a força mediática que teve. Que não tem. Tem que reganhar um certo crédito a nível diretivo, que não tem. E a nível desportivo tem que ter mais consistência e tentar aproveitar os negócios, este momento de SADs, para tentar lutar para o título. Porque agora é mais fácil, muito mais fácil. Há imensa gente que quer investir. O futebol também se tornou um negócio que atrai investidores que, por norma, não têm nenhuma ligação desportiva. Exatamente. É verdade. Hoje, muita gente quer investir. No meu tempo não existia isso, não é? Não existia isso. Eu tentei e tinha as coisas mais ou menos, entre comas, cozinhadas, com a Bayer, que era o presidente da Bayer na altura, era o Matias Alck. Okay. E, inclusivamente, houve a sponsorização da Bayer, essa coisa toda, e a minha ideia era de criar um modelo estilo Bayern de Munique, em que o Vitória era maioritário, sempre, mas tinha um ou dois parceiros institucionais. O Bayern de Munique tem a Adidas e tem mais outro... São parceiros certos. Porquê? Porque acreditam no modelo de gestão, acreditam nas pessoas que estão à frente, e, portanto,
Mas também só se chega aí com uma boa equipa, não é? Bem Claro, montada de jogadores. Não é de um momento para o outro. Com vitórias. Não é de um momento para o outro. Com vitórias. Não é de um momento para o outro. Conquistas de Portanto, títulos tem que ser nacionais, uma claro. direção que infunda respeitabilidade, que infunda confiança a esses investidores. Ora, pronto, isso não tem acontecido no Vitória. Já que está a escrever um livro sobre as suas memórias, e percebo que talvez por isso também não partilhe muitas aqui neste programa. Então já lhe disse tantas. Mas disse tantas, eu sei que disse. Diga-me uma coisa, um exemplo, neste livro, Desporto em Guimarães, dos primórdios à atualidade, é referido o Vitória Sport Clube, o seu nome também vai cá estar, como é lógico. O que é que deveria estar escrito neste livro, que é um livro que vai acompanhar muitas gerações sobre o seu nome, com o Vitória Sport Clube? Não sei o que está escrito, eu não conhecia esse livro. Até pode estar aí a fazer jus a... Não faço ideia. Não faço ideia o que está lá escrito. No meu tempo há vários factos que deviam ser assinalados, mas por quem conhece o Vitória. Porque eu estou a verificar que há alguma ou outras pessoas que escrevem sobre o Vitória que não sabem nada sobre o Vitória, sobre a origem, e não encontram e não vão beber às fontes certas. Pois não investigam, não é? Com quem lá esteve. Não vão beber. Olha, a mim ninguém me contactou. E a mim ninguém conhece melhor o Vitória do que eu. São muitos anos lá, claro. Claro. E tive o cuidado, enquanto lá estive, de colher informação de pessoas que na altura eram vivas. Olha, uma pessoa que sabia imenso sobre a Vitória era o Custódio Garcia, outro era o pai do Raul Rocha, o engenheiro Helder Rocha, que me informou de muitas coisas. Claro, temos que saber falar com as pessoas. Eram pessoas que vinham do antigamente, não é? Que acompanhavam a Vitória quase dos primórdios, das origens. Portanto, eu vejo muita gente escrever sobre a Vitória, não sei, que não sei. E não tem vontade. A mim ninguém me contactou. No seu livro há de deixar uma notinha do que também pensa sobre isto que está a ver. Mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar, Guimarães, o que significa para si? Muito. A cidade. É a minha cidade, a minha cidade. Bom, olha, a cidade é o berço da nacionalidade, foi aqui que realmente começou a aparecer Portugal. Porque é que eu gosto de Guimarães? Gosto de Guimarães pela maneira de ser das pessoas. As pessoas são muito sinceras, são muito terra a terra. São o tal bairrismo. O António viaja tanto e até tem que passar bastante tempo em Lisboa, mas quando está em Guimarães encontra aqui um colo, não é? A minha família está em Lisboa, pronto. Lisboa é a minha segunda cidade também. Claro. Eu adoro Lisboa também. E o bom de Portugal é isso, é que é tão pequenino que facilmente andamos para todo o lado. Claro, agora Guimarães nunca esqueço, não é? É o meu berço. E há de sentir orgulho de saber que o seu nome vai ficar ligado a Guimarães, está ligado e vai ficar. A verdade é essa, por toda a marca que deixa. Sim, claro que contente. Sim. Muito obrigada pela sua presença no Memória do Futuro. Foi um prazer. Ainda bem. Obrigada. Você é uma boa entrevistadora. Houve muitas perguntas que não fiz, porque não faz sentido neste contexto em que queremos, de facto, contar a história do desporto em Guimarães. Não podíamos deixar de falar com o Dr. António Pimenta Machado. Obrigada. Muito obrigado. Sempre ao dispor.